Você precisa sempre ter na sua mente, quando os recursos humanos acabam, Deus continua sendo a nossa fonte de provisão. Eu amo muito pregar nesse texto de 1 Reis, capítulo 17, os versículos 13 e 14. Veja comigo o que diz o texto. Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Pois assim diz o Senhor. Quem está dizendo? O Senhor, o Deus de Israel. O que ele vai dizer? A farinha no cântaro não se acaba e o azeite na botija não cessará. Por quanto tempo? Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aqui, uma frase que tem aqui, você acessa o milagre por meio da sua confiança em Deus. Eu acrescento algo ainda dizendo que só podemos viver o milagre à base da obediência à orientação de Deus. Quero compartilhar com você algumas lições importantes à luz desse texto. Eu já ministrei vários devocionais sobre o profeta Elias aqui e eu vou deixar eles no card que vai aparecer mais para o final do vídeo e também nas telas finais. Mas eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração através dessa palavra desta manhã. Por isso, para não te atrapalhar durante a palavra, eu já te convido a inscrever-se aqui no canal, também nos abençoar com o seu like e se aparecer a opção hypar o vídeo, que você possa também hypar o vídeo para que esse conteúdo seja entregue para o maior número de pessoas possíveis. Assistiu o devocional e não gostou? Retira o seu like e vida que segue, tá bom? Esse texto aqui, irmãos, nós temos que entender o contexto, pois o contexto dessa passagem é um tempo de seca, fome severa na cidade de Israel, no país de Israel. A viúva de Sarepta aqui, ela está vivendo o limite da escassez. Ela tinha apenas um pouco de farinha e azeite, suficiente, sabe para quê? Para a última refeição. Humanamente falando, tudo parecia acabado. Mas Deus entra na história para mostrar que sua provisão não depende da circunstância. Então, qual é a primeira lição que nós temos aqui? Deus trabalha mesmo em cenários de escassez. Ela diz ao profeta no verso de número 12: estou apanhando 2 pedaços de lenha para ir preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeremos e depois morreremos. O que ela tem ali de diagnóstico? No seu presente ela iria se alimentar e depois vamos morrer, porque nós não temos mais nada para comer. A viúva, ela enxergava apenas falta e impossibilidades, mas Deus já estava preparando ali o milagre. Existem momentos na minha e na sua vida em que os recursos diminuem, as portas se fecham, a esperança parece que se acaba, o futuro se torna incerto para nós. Porém, a provisão de Deus não está limitada ao cenário visível. Onde os olhos humanos enxergam um fim, Deus ainda vê possibilidades. Salmos 37, verso 25 diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Deus, Ele é o nosso provedor. E Deus, Ele não provê apenas em tempo de bonança. A especialidade de Deus é prover em tempo de escassez. Veja por quanto tempo Ele alimentou a nação de Israel no deserto, lugar árido. Ele proveu água, proveu vestimenta, porque a Bíblia diz que a roupa crescia no corpo, os sapatos cresciam nos pés e não envelheciam. Isso é o milagre da provisão. A segunda lição é que a fé faz confiar mesmo sem entender tudo, pois o texto diz: não tenha medo. Depois, Deus ele pede à viúva uma atitude de fé. Naturalmente, aquela ordem parecia sem lógica. Eu vou fazer para o profeta em vez de fazer para mim? Mas o milagre de Deus muitas vezes começa quando decidimos confiar. O medo paralisa, mas a fé move o coração em direção da vontade de Deus. Existem promessas que só se tornam visíveis depois do nosso primeiro passo de fé. Observe que a fé ela não ignora a dificuldade, ela apenas decide confiar em Deus que está acima dela. Será que você pode escrever essa frase comigo aqui nos comentários? A fé não ignora a dificuldade, ela apenas decide confiar em Deus que está acima dela.
Vamos ver aqui qual é a terceira lição que esse texto está nos ensinando. A obediência, ela abre espaço para o milagre. O texto diz no verso de número 15: ela foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e sua casa muitos dias. Aleluia! A viúva não apenas ouviu a palavra, ela obedeceu. Muitas pessoas elas estão querendo o milagre sem desenvolver a obediência. Entenda que Deus ele honra corações que aprendem a confiar e a obedecer. Deuteronômio capítulo 28, verso 2 é uma palavra que diz: se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, virão sobre vocês e os alcançarão todas as bênçãos. Entenda que a obediência ela vai revelar 4 coisas acerca de nós. Vai revelar a nossa dependência, a nossa submissão à vontade de Deus, a nossa confiança no Senhor e a nossa fé em quem está, se nas circunstâncias ou no Deus que provê. Grandes milagres frequentemente nascem de pequenas atitudes de obediência. Quando aprendemos a obedecer a Deus, experimentamos provisões que a lógica humana não consegue explicar. Por isso que nós chamamos de milagre. A quarta lição é que a provisão de Deus, ela não falha. Verso de número 16, esse mesmo texto vai dizer assim: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Deus sustentou aquela casa durante toda a crise. Eu quero liberar uma palavra para o teu coração. Deus irá sustentar a sua vida durante a sua crise. Talvez a sua crise não seja de dinheiro, mas seja uma crise emocional, familiar. Talvez você está vivendo um momento em que o chão se abriu debaixo dos seus pés, mas não se preocupa. O Senhor te sustenta com a sua mão direita. O Senhor não enviou abundância exagerada, mas Ele enviou a provisão diária. Muitas vezes, irmãos, Deus trabalha um dia de cada vez, uma provisão de cada vez, um cuidado de cada vez. Lembra que o maná caía, mas eles não poderiam acumular o maná de um dia para o outro, porque eles tinham que confiar que todo dia pela manhã o maná cairia. Então, quem tem Deus como fonte nunca depende apenas da circunstância. À luz desse texto, eu e você, nós concluímos que Deus continua trabalhando em nossa vida em tempo de escassez. A fé nos leva a confiar mesmo sem entender tudo. A provisão do Senhor jamais falha. Talvez hoje você viva circunstâncias de insegurança, preocupado com amanhã, olhando, focando mais na falta, sendo tomado pelo medo. Mas eu quero dizer que o nosso Deus continua sendo o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quem coloca a sua confiança no Senhor, descobre que Ele continua sustentando os seus filhos todos os dias. Antes de sair do vídeo, eu gostaria de convidar você a ser meu aluno no curso Pregadores que Tocam Vidas, tá bom? Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Eu tenho ali 21 aulas, mais de 300 esboços que você pode ministrar na sua célula, na palavra de saudação, em uma pregação. Permita-me te ajudar a desenvolver o talento de Deus que há em você. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Nos encontramos amanhã para mais um devocional diário. Forte abraço.